www.youtube.com/Thiago Namastê. Ayurveda gratuito e inteligente ao seu dispor. Bom, todo alimento novo que vai ser incorporado à alimentação de alguém, principalmente dos bebês, deve ser incorporado aos poucos, ok? Então, é claro que assim, por exemplo, um bebê que é muito cafa, constitucionalmente, ele vai precisar de mel mais cedo. Um bebê que é muito vata, ele praticamente não vai precisar de mel, ok? Então, assim, uma coisa que é importante no Ayurveda é que a gente procura, ao máximo, evitar mel e ghee em refeições próximas, assim, na mesma refeição. Mas o que a gente precisa fazer é o seguinte, o nosso corpo, ele só vem preparado para digerir leite. O resto todo, ele tem que aprender, certo? Então, assim, não existe nada que seja extremamente saudável que independa da nossa capacidade de metabolizar aquilo. Então, tudo que a gente for incorporando na alimentação do bebê, mesmo que seja o purezinho de maçã, a gente tem que incorporar isso com doses minimais e progressivas. Se num dia o bebê comeu um pedacinho, ótimo. No outro dia ele comeu 2 pedacinhos, ótimo. Depois de um tempo ele está comendo uma papinha, ótimo. Até que quantidade? Tudo é a quantidade que ele se sente confortável. Ok? Isso no Ayurveda é um ponto muito diferente do que a gente está acostumado na nossa cultura, de que assim, a mãe sabe o que o bebê tem que comer e o bebê não sabe o que ele tem que comer. Na nossa cultura, a banda toca mais ou menos assim. No Ayurveda, o bebê sabe o que ele tem que comer. E a mãe inteligente respeita isso. E ela fica olhando se o sistema do bebê está saindo de linha. Como é que está saindo de linha? Não está apresentando fome com regularidade, o cocô está ficando muito fedido, está com os arrotos que está com muito refluxo. Tudo isso, no primeiro momento, a gente trata com o cuidado do leite da mãe. Bebê vateado, bebê empitecido, bebê encafifado, para o Ayurveda nessa fase neném, que ainda é prioritariamente amamentado pelo seio da mãe, até 1 ano de idade. Ele o nosso cuidado, assim, a gente está olhando o bebê, mas está jogando pela tabela da mãe, ok? Então, a gente nessa primeira infância, até o 1º ano de idade, vamos colocar aí onde a amamentação, ela é muito importante, ela é majoritária ou ela é hegemônica, a gente está cuidando do bebê através do leite, ok? No segundo momento, ali por volta de 1 ano, a gente já tem um bebê com uma capacidade de mastigar papinha, bem formado, etc. e tal. Essa segunda fase, ela vai mais ou menos do 1º até os 3 anos. Do 1º até os 3 anos é a idade que, se você deixar a criança sozinha, ela se ferrou. Basicamente, esse é o conceito. Ela ainda existe uma dependência enorme da mãe. Mas ela não depende da mãe única e exclusivamente para se alimentar. E nessa fase, o bebê já tem uma capacidade, se foi bem... a palavra em português a gente não tem exatamente, mas é como uma planta que foi bem tratada, bem nutrida e bem cuidada durante um tempo suficiente. Ela foi nurtured, ela foi... É difícil traduzir esse conceito para português, né? É uma mistura dessa ideia que envolve ali o teu cuidado muito próximo e fundamental daquela vida. Ela já vai ter uma capacidade metabólica boa. E aí o que normalmente acontece nessa fase no nosso dia a dia urbanoide é a hora que começa eventualmente a experimentar um refrigerante e as milhões de tragédias que se dão pela frente. Para o Ayurveda, até um suco de garrafa de caixinha já é uma tragédia para uma criança. Então, assim, para o Ayurveda, a maior parte dessas alergias crônicas que as pessoas têm quando estão adultas é porque elas tiveram um processo metabólico não completado quando elas eram muito, muito jovens. As nossas células, quando a gente está muito jovem, elas têm uma membrana mais frágil. Isso significa que coisas não completamente digeridas podem entrar dentro da célula e virar um alien dentro da célula.
e aquilo gerar uma memória imunológica altamente histeriônica, que são esses processos alérgicos. Então, na perspectiva do Ayurveda, criança, todo mundo, mas criança até 3 anos de idade não deveria comer nada com conservante, nada com aditivo, nada que não fosse alguma coisa que a natureza tivesse criado sem intervenção humana, ok? Essa é uma proposta assim absolutamente radical para os dias de hoje. O que isso significa na prática? Procurar não ficar dando biscoito para a criança, procurar não ficar dando refrigerante para a criança, procurar fazer com que a criança coma uma comida mais integral, mais natural. É claro que isso no mundo onde tem televisão, onde tem creche da escola, maternal, etc. e tal, pelo menos até o meu conhecimento de lugares antroposóficos, relativamente impossível, certo? Mesmo numa escola Waldorf, talvez isso seja uma grande ousadia, certo? Por isso que dentro da perspectiva da cultura védica, até os 7, 8 anos de idade, quem cria criança é a família. E depois vai morar com o guru e vai ficar até os 25. Mas na nossa sociedade isso não é bem assim que a banda toca. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar aos tempos modernos. Significa você procurar uma escola que siga uma linhagem mais próxima do que você acredita. Significa você em casa ter uma dedicação ao preparo do alimento como um fator principal à tua saúde e à saúde da família. Significa você valorizar o tempo de fazer o teu pão que seja, ou fazer o teu suco. Isso tudo gasta tempo. Isso tudo é um investimento em prana, ok? Então, do 1 até os 3 anos, a criança basicamente copia o pai e a mãe, certo? Ele não tem exatamente nenhum gosto. Tudo que você disser para a criança que é bom e comer, ela provavelmente vai ter um ímpeto muito forte de macaquear, ok? Ainda não tem nenhuma noção de certo e errado na criança. Isso começa por volta dos 3 anos de idade, onde começa a ter alguma noção de arrancar, de assim, eu sou diferente da minha mãe. Quando é que começa isso? Quando ela começa a se sentir segura de com as próprias pernas andar para longe da perna da mãe e não ter que voltar correndo, certo? Quem é que faz essa noção de segurança? É o arrancar. Em termos de alimentação, o que a gente tem que focar nessa fase da vida é prioritariamente, mais uma vez, alimentos que tenham esse perfil de aumentar os tecidos com maior dose de estímulo do Agni. Então, se até 1 ano de idade você dá qualquer coisa mais picante para a criança, é uma grande ousadia e que você tem que fazer isso de uma maneira super minuciosa, a partir de 1, 2 anos de idade, você já pode usar um orégano ali, você já pode usar um manjericão, você já pode usar um monte de coisa que seja mais fácil de a criança comer e não ter nenhuma chance de aquilo ser violento demais para o sistema, ok? Da mesma forma como a água pode matar se você tomar ela numa quantidade além do que o teu corpo consegue metabolizar. Se você usar orégano demais para uma criança que não está com capacidade de aguentar aquele grau de calor, aquilo vai ser uma tragédia. O mel é a mesma coisa. Então a gente sempre vai incluindo esses novos temperos e essas novas potências na vida da pessoa de uma maneira paulatina para que o corpo aprenda a digerir aquilo, certo? Esse conceito é muito importante. Cada coisa, por mais saudável que seja, a gente tem que fazer isso de uma maneira gradual para que o corpo aprenda a digerir aquilo, ok? E nessa fase, o pulmão está se desenvolvendo mais e a gente precisa tomar cuidado com o pulmão, porque é uma fase que dá crise respiratória e de alergia e de bronquite, rinite, sinusite, etc. e tal. E aí o que a gente faz? No Ayurveda a gente tem uma coisa chamada Nutila, que é um medicamento que a mãe pode botar uma gotinha assim no dedo e passar um pouquinho bem suave no nariz do bebê, para ele começar a ter o efeito do Nutila, e depois passa dentro da narina,
Isso é uma das formas de fazer com que, aos poucos, é claro que cada bebê é diferente, tá? Mas a gente vai ensinando o corpo a reagir aqui no princípio fitoterapêutico. O Anutaila, ele é um óleo medicado que ele é feito para náusea, que ele é com tanto uma função de limpeza quanto uma função de nutrição. A única coisa é que o sistema do bebê está muito sensível. Então, microdoses às vezes já são suficientemente terapêuticas, certo? Se um bebê vai aguentar uma passadinha assim e o outro bebê vai ser um pingão, cada mãe vai ter que fazer esse movimento com o maior grau de delicadeza possível. Mas o que é mais importante é que nessa fase de 1 a 3 anos, a gente precisa ter um cuidado com o pulmão da criança, ok? Então, como é que o Ayurveda é muito sagaz, assim. Ele resolve a questão de dar ervas para a criança que a princípio ela não está muito afim de comer e tem que comer. A gente faz de uma maneira que seja mais palatável. 2, a gente fala para o pai e para a mãe ficarem comendo na frente da criança falando, que delícia, porque tem esse ímpeto de macaquear. Mas basicamente o que a gente faz são formas de xarope e de açúcar medicado com as ervas que a gente quer. Como o açúcar ainda tem uma afinidade muito grande com o pulmão, a gente medica açúcar com manjericão, com ervas que sejam broncodilatadoras, com ervas que sejam mucolíticas, como, por exemplo, o alcaçuz. Aí a gente vai testando guaco, açapeixe, eucalipto, todas essas ervas que a gente sabe que faz bom para o sistema respiratório, para navarras rotas, e a gente vai medicando esses açúcares com um processo que envolve você fazer um decocto, botar isso no açúcar devagarzinho, e mexendo o açúcar, até você formar uma bala, você formar um brigadeiro, passa do ponto de brigadeiro, e depois você põe aquilo, raspa, e você tritura, você tem um pó, ok? Esse granulado medicado, que aí tem várias receitas, aqui eu só estou dando linhas gerais, ele permite que você medique a criança através de açúcar, que é a nossa grande estratégia. É isso e mel medicado. E até a nossa própria medicina segue essa linha de dar xarope para a criança, porque é uma forma, com mel e com açúcar mascavo, é uma forma de você direcionar os princípios que você quer para o pulmão, ok? Depois dessa fase, que é a fase dos milhões de crises respiratórias, etc. e tal, já vai para uma idade depois dos 3 anos ali, que é dos 4 aos 16. E aí nessa fase a gente já começa a conseguir dar algumas coisas mais amargas, etc. e tal. Isso sempre na forma mais de xaropes. Mas aí nessa idade a gente já pode começar a usar um pouco mais de babosa também, que não tem problema. O ponto fundamental é a gente entender que até a criança tiver com 18 anos, se ela for de constituição mais CAF principalmente, a gente vai ter que persistentemente cuidar do muco dela. E se for tomar laticínio, vai ter que tomar laticínio fervido no leite. Essa ideia de tirar coisa da geladeira e dar frio para qualquer pessoa já é praticamente uma estupidez dentro do Ayurveda, mas para a criança, então, é um aspecto terrível. O que a gente tem que entender, depois daquele primeiro ano de idade que a gente falou mais antes, é que no primeiro ou 3 anos é a fase de cuidar do pulmão e do cérebro, ok? Que é uma fase onde está formando isso muito, por isso que a gente usa muito ghee, medica as coisas com ghee e dá todos os terapêuticos que a gente precisa em termos de ervas através ou do ghee, ou do açúcar mascavo, ou do mel. Isso é a nossa farmacopédia básica. Para os casos mais de bebê com prisão de ventre, a gente tem a possibilidade de medicar o chapate com óleo de rícino. Mas é sempre nesse sistema assim, estrategicamente a gente se move através do que a criança come para dar as ervas que a gente precisa dar para ela. Ok até aqui? Vamos lá. E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail ou do Facebook abaixo. Namastê!